Eu vou apresentar aqui, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Para os hablantes de la língua espanhola, buenas tardes. Para os speakers, afternoon. E vou continuar em português para a gente falar um pouquinho do trabalho. Bom, a gente originou o nosso trabalho vindo do mestrado profissional, onde a gente desenvolveu uma startup e alguns produtos. Ah, um dos produtos que a gente desenvolveu é o Aura T, e a gente quer apresentar ele como que ele tem apoiado os estudos de caso na educação especial, principalmente na parte de governança, de dados para PAE, PEI, entre outras questões, principalmente devido a algumas leis que têm sido aprovadas aqui no Brasil. No contexto, a gente vai entender que a regulação aqui no Brasil hoje, ele tem, por exemplo, o decreto 12686 de 2025, o decreto também, o 12773, e algumas leis para TDAH, para autismo, eles têm reafirmado que a inclusão, a educação, ela é uma pauta prioritária do governo. E isso tem feito uma melhora substancialmente, pode-se assim dizer, porém também tem gerado algumas questões que a gente vai olhar aqui, os dados nos revelam. Então, qual que é o problema hoje? Esse cuidado com as pessoas neurodivergentes, ele não é só da educação. A gente percebe que é importante que a educação também ela dialogue com outras frentes. Por exemplo, com a saúde, com as famílias, até mesmo com outros profissionais que eles chamam de multidisciplinares. Então, qual que é o gap que a gente tem encontrado durante a nossa trajetória, durante a nossa pesquisa? Acontece que esses dados eles estão fragmentados, ou seja, essa informação ela está fragmentada. Então, por causa disso, a gente tem criado os frameworks e também colocado a nossa aplicação sociotécnica em alguns municípios em cooperação técnica. Então, o que acontece? A gente percebe justamente que esses dados eles estão dispersos, seja eles clínicos, que advêm desde uma idade de pediatria, desde as crianças ali nos primeiros anos, ou até mesmo se for, por exemplo, com um psicólogo. Esses dados eles não conversam hoje com a educação. Os dados de ciência da assistência social eles também não conversam. Relatórios não conversam. E a escola também não conversa com os outros. E aí, o que acaba acontecendo? Todos esses agentes públicos, eles ficam tendo que ficar todas as vezes repetindo as mesmas histórias, caso aconteça de quem está no centro de tudo, que é uma criança neurodivergente, mude de escola. Ou então a casa aconteça na clínica e precisa de um apoio agora na escola. Então, a gente percebeu que o grande gargalo ele era informacional, intersetorial e sociotécnico. Por isso, a gente veio criando o Aura T como um entendimento comportamental focado no neurodesenvolvimento, né, autismo, TDAH, dislexia, dificuldade da fala, dificuldade relacionada a esse neurodesenvolvimento, como a gente vê no DSM-5. Então, o que a gente percebeu? A gente pode criar um fluxo de identificar essas informações e quais são essas barreiras, analisar isso num contexto escolar e, a partir disso, potencializar o suporte, criando uma melhor acessibilidade às estratégias e recursos para os professores. Então, uma ferramenta que surgiu para apoiar os clínicos, hoje tem uma maior adesão, já por causa dos decretos, né, das nossas leis, na rede pública de educação, como vocês vão ver daqui à frente. Então, o que acontece? Hoje, esses dados eles podem ser inseridos de alguma maneira. E o que acontece? Quando você tem esses dados inseridos, você estrutura esses dados, organiza quem são os agentes, por exemplo, família, professores, qual escola, qual que é o nome do estudante, a gente começa a perceber que a gente pode ter essas informações de uma maneira macro. Então, a gente pode sistematizar isso, porque o dado ele estava cru de alguma maneira. A gente começou a organizar ele, a gente sistematizou, identificou as possibilidades. A partir daí, a equipe pedagógica ela tem pegado esse relatório do Aura T, por exemplo,
feito um cruzamento com questões para se fazer o seu PEI, seu PDI. Por exemplo, como que eu posso pegar o que também as leis de qual a idade eu preciso dar alguma coisa e, a partir disso, criar os seus próprios estudos de caso. Então, a gente trouxe o nosso próprio estudo de uma maneira quadripular para poder criar e apoiar a educação a se criar também o seu próprio estudo de caso. Sempre com monitoração, sempre com ética, sempre com governança, sempre com interoperabilidade. Então, monitoramento, atualização, governança, leis, ética é muito importante para todo o nosso fluxo. Então, aqui é um resultado que a gente tem com uma cooperação técnica que a gente está fazendo, chama ANVER, que é um consórcio de educação que tem 21 municípios aqui na região de Minas Gerais. Então, a gente fez 3 tipos de coleta com eles, onde a gente fez um trabalho de educomunicação, ou seja, fizemos um treinamento para eles sobre como adotar a nossa ferramenta e por que ela pode apoiar eles, principalmente nos estudos de caso. Fizemos uma survey para a gente entender essa adoção e aqui a gente já começa a coletar sinais reais no território aqui em Minas Gerais. Quando a gente fez o treinamento de um trabalho de educomunicação, tínhamos 56 respondentes. Ou seja, eram aproximadamente 3 por cada cidade ali, poderia variar uma cidade com outra, etc. Esse trabalho foi feito além do consórcio de educação, conjunto com o consórcio de saúde. Mas olha como que a gente percebe que quase 93% de todo o nosso público de uma ferramenta, que é apoio clínico, apoio médico, agora ela tem sido adotada pela educação. Então a gente percebe que 93% do nosso público era ali pedagogo, neuropsicopedagogo, era pessoas como professores, diretores escolares, secretários de educação. Por quê? Porque hoje os decretos pedem que as escolas estejam atendendo a inclusão. E eram 22 municípios. Então, quais são os achados que a gente começou a perceber? Que a grande dificuldade da rede de educação junto com a saúde é a comunicação entre setores. Os dados, eles não conversam. Além disso, a fila na saúde hoje, ela é gigantesca. Então, antigamente dependia-se da saúde para entender os dados da inclusão. Hoje você libera o profissional ali que está no dia a dia com aquelas pessoas, com os alunos, para entender um pouco mais sobre a neurodiversidade. Lógico, eles não estão fazendo trabalho clínico, gente, estão fazendo um trabalho pedagógico. Porém, a dificuldade em se conversar com a clínica no Brasil criou-se um gap gigantesco. Além disso, você está dando um trabalho mais para o professor, porque o professor, além disso, ele já dava as aulas, o professor ele já tinha que fazer o plano de aula, agora ele já tem que fazer mais treinamento, e aí ele tem que fazer agora também um plano educacional individual para aquela criança de inclusão que tem que ter um tratamento diferente, e ela não está preparada para isso. Então, a gente percebeu que 60% daquela equipe estava sobrecarregado. Além de dificuldade grande de se conversar com as famílias, também essa integração e os dados pouco padronizados. Então, o que a gente percebeu? Que a rede, principalmente a educação, ela tem uma sensibilidade muito grande. É diferente da saúde. Na saúde, um clínico ali, ele foi preparado para entender aquilo, porém ele vai ver aquela criança possível neurodivergente ou já neurodivergente, já com diagnóstico, já com laudo ou não. Ele vai estar ali uma vez no mês, uma vez na semana, no horário ali da consulta. O professor, principalmente nos primeiros anos, ele está 5 horas por dia, 6 horas por dia, às vezes o dia inteiro, 5 dias por semana. Então, aquele profissional está 20 a 30 horas em contato com a criança. Geralmente, é o professor que identifica os primeiros sinais. Mamãe, vamos conversar, olha, talvez o seu filho possa ter que ser encaminhado para alguma parte da saúde. O que a gente percebeu? Que os profissionais de educação, eles não estão com falta de sensibilidade, eles estão sobrecarregados. Então, os 3 maiores gargalos são humano, cansaço e culpa e falta de direção, sistêmico, fragmentação e comunicação, falha e sobrecarga, e esses dados que eles acontecem de todas as maneiras, no papel, na caneta, no dia a dia, mas isso não tem uma sistematização, não vira informação e também não vira conhecimento. Então,
a partir disso, a gente foi perguntar sobre esse treinamento que a gente fez, e aí a gente começou a entender que a formação ela foi satisfatória. Mesmo que alguns falassem, olha, eu sei que vocês não fizeram nada de diferente, vocês já fizeram algo que existe, que é o padrão ouro da neuropsicologia. Porém, a gente percebeu que eles não aprenderam a ser clínicos, eles aprenderam a adotar uma ferramenta que apoia o estudo de caso, ou seja, como usar uma teletriagem para apoiar a decisão médica, apoiar decisões multiprofissionais. Então, o que eles começaram a perceber? Beleza, eu fiz agora o AuraT, o que eu posso fazer depois? Então, a gente percebeu desses 13 respondentes, daquele grupo inicial do treinamento, que 92% deles começaram a organizar. Eles viram, olha, essa ferramenta aqui de sociotécnica me ajuda a melhorar a minha informação. Porque antes, se a gente pegar o professor, ou que pegue, por exemplo, o psicólogo, ele estuda 5 anos para entender e cuidar de pessoas, mas aí a gente vai ter que pegar agora uma neuropsicologia para que ele entenda dados, para que ele entenda cruzamentos, ele não foi preparado para isso. Então, quando uma ferramenta ela vem com a metodologia correta, ela transforma esses dados em informação. 75% deles começaram a se sentir muito mais seguros para conversar com as famílias. Isso é um ponto muito importante. E que todos eles acharam muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais claro, muito mais lógico e que o relatório que o AuraT disponibiliza realmente é muito eficaz. O que a gente percebeu? Que a rede hoje de educação tem pedido tecnologia orientativa, que essas ferramentas hoje ajudem a reconhecer os sinais e apoiar as decisões. Fluxo são esses caminhos mais claros entre serviços, etapas e responsáveis. O relatório ali com as informações organizadas, contam a história da criança, que orientam esse cuidado, uma orientação melhor para direcionar a família e os profissionais em cada etapa, e a continuidade, ou seja, essa longitudinalidade. Como que eu posso ter um acompanhamento ao longo do tempo sem ter que recomeçar do zero? Então, como é uma cooperação técnica, a gente também tem recebido feedbacks. Ou seja, o que a rede tem feito para a gente? Olha, vamos melhorar algumas perguntas, então os profissionais estão nos disponibilizando isso. Vamos melhorar o diálogo com a família? E, por favor, gente, coloque um relatório impresso. Então, mesmo a gente estando falando hoje de inovação, tecnologia, a rede, a escola ainda precisa imprimir coisas, arquivar por anos. Então, a gente ainda tem a necessidade ali, às vezes, de materializar algumas coisas. E aí, a gente já colocou no nosso backlog de sociotécnico para produzir essas melhorias no nosso produto. Então, como que foi agora o campo com a nossa ferramenta? A gente disponibilizou para os consórcios 1.000 teletriagens. Atualmente já foram utilizadas 271 em 11 municípios. Ou seja, 27% dos créditos eles já foram utilizados. A gente pode ver a evolução da adoção com municípios que já têm ali daquelas créditos utilizados para aquela... A gente vê aqueles municípios que já foram iniciados aqui e tudo, e a gente começa a perceber que os scores que a gente começou a colher das crianças ali, 108 delas estão com um score um pouco mais baixo, ou seja, ele precisa somente de uma orientação mais leve. Agora, quando você começa a entender ali o score daquela criança, ela vai aumentando para 20 a 40. Precisa-se de uma atenção maior. Quando o score está em 41 a 60, olha, ali a gente conseguiu achar 41 daqueles 270. É necessária uma prioridade mais intermediária. E aqueles dados, que aquelas crianças que emergem com um score de 61 pontos ou mais, ele tem uma alta prioridade para o encaminhamento mais próximo. Então, o que a gente encontrou ali também entre as idades? Olha só que legal. Entre 1 a 3 anos, já foram feitas com 37 crianças, ou seja, olha como que, mesmo tendo já o Ministério da Saúde, o SUS falando, olha, usa-se o MChat. A gente aprendeu com o MChat. Porém, qual que é a diferença nossa? A gente entrega um relatório que o MChat não entrega. E aí, a gente começa a perceber os scores ali já sendo uma média bem moderada. Ou seja, nas creches, a gente já começa a pegar sinais, estereotipias para ajudar os profissionais a encaminhar para a saúde, a encaminhar melhor para as famílias. A gente vê aqui com 4 a 5 anos, uma quantidade que vai aumentando. Com 6 a 8 anos, a gente tem aqui o grande massa nossa de dados colhidos de crianças, com quase 100 quantidades.
a gente vê um score médio de 26, uma mediana de 22, e a gente vai aumentando a idade até chegar aqui 19 anos ou mais, foram feitos com 2, possivelmente pode ser, né, dois jovens ali que possa estar com uma dificuldade de aprendizado para estar na escola, né, com 19 anos ou mais. Bom, então como que a gente entende esses scores, como que isso é feito pela rede? Atualmente a gente tem de 10 a 12 categorias, ou seja, domínios, entre eles flexibilidade cognitiva, iniciação social, compreensão social, sensibilidade sensorial, planejamento e execução, regulação emocional, interesse específico, empatia social, reatividade emocional e padrões comportamentais. Ou seja, aquele questionário ele é distribuído entre essas categorias e à medida que você colhe, né, baseado em padrão ouro da neuropsicologia, ele vai te dar cada categoria dessa vai te dar um score e entre eles existem pesos que vão conseguir chegar num score final. Bom, então, entre todos os 271 que a gente colheu, o que mais aparece? Muito interesse específico, muito padrões comportamentais, muita iniciação social, e aí eles vão se diminuindo até a gente chegar àqueles aqui, que, por exemplo, que menos aparecem, de regulação emocional, flexibilidade cognitiva e também sensibilidade sensorial. Ou seja, esses aqui aparecem com mais frequência. Bom, e quais são as dimensões hoje que mais influenciam o score? Reatividade emocional, ou seja, indica a intensidade de crises, frustrações e explosões emocionais. Regulação emocional, que indica a dificuldade para nomear, entender e regular as emoções. E flexibilidade cognitiva, que indica a dificuldade com mudanças e rotinas de adaptação. Outro bloco aqui que indica também uma forte presença para o algoritmo, então, identificar os padrões comportamentais, como repetição, rigidez, movimentos ou comportamentos recorrentes. Sensibilidade sensorial, que indica seletividade, incômodo com sons, luzes, roupas, alimentos ou toque. Iniciação social, que indica essa dificuldade de iniciar e manter interações. E interesses específicos, que indica essa presença de hiperfoco ou interesses restritos e intensos. Não que os outros que não estão aqui não compõem o score, mas a gente percebe que hoje isso tem dado um peso maior. E o mais legal de tudo é que nessa cooperação técnica, por exemplo, esses profissionais, eles colocam lá no final o que foi, se deu bom, se não deu, etc. E qual que foi o feedback. Ou seja, a gente vai ter no final uma melhoria ainda mais dos nossos algoritmos, porque os profissionais vão estar, de alguma maneira, né, o ser humano no meio, in the loop, melhorando para a gente ter cada vez mais dados mais acurados. Então a gente percebe aqui que nessa distribuição, algumas cidades elas já têm ali uma porcentagem maior com score acima de 40%. Olha aqui, por exemplo, a cidade de Barroso e a cidade de Resende Costa, onde essas triagens que foram colocadas, 40% a mais estão justamente com um score de médio para cima. Ou seja, aquelas crianças que foram triadas realmente estavam com uma necessidade muito maior. E aqui a criança pode ter laudo, gente. Aqui ele não precisa ser uma criança que ela está identificando zero. Porque a diferença dela receber um CID é que aqui ela começa a entender o comportamento e como isso vai traduzir em prática pedagógica para a escola. Então aqui a gente começa a demonstrar para as escolas, né, olha, gente, de 1 a 3 anos, o que pode ser feito? Olha, vamos priorizar a detecção precoce, vamos orientar melhor as famílias, vamos encaminhar rápido, né, se tiver muito sinal importante para a parte da saúde. O que acontece com 4 a 5 anos? É uma faixa estratégica com score acima quando da média geral. Vamos reforçar essa parte de educação, vamos formar melhor os professores, vamos orientar melhor essas famílias. Agora a gente vê aqui, olha, a massa maior, a gente tem quase ali mais de 1/3 de toda a nossa base com crianças entre 6 a 8 anos, maior volume da base. E esses sinais aparecem muito com a dificuldade na alfabetização. Então, como que a gente pode priorizar esse apoio escolar? Como que a gente pode adaptar essa pedagogia? Como que isso pode avaliar, encaminhar para a saúde, para uma possível TEA, uma possível TDAH, uma possível dificuldade de aprendizagem? A gente começa a ver que os de 9 a 12 anos tem um pouco menos registro, mas já encontra-se dificuldades, e a gente vê que de 13 a 18 anos tem poucos registros, mas o score ali são muito alto. Ou seja,
como que a gente pode prever estratégias para esses adolescentes que tenham ali também saúde mental, diminuição da evasão, adaptação social e suporte emocional. Então, aqui a gente disponibilizou para as escolas e uma tabelinha de quando esse score pode acontecer e essa ação sugerida. E aí, o que a gente fez com isso? A gente vai agora passar por uma etapa onde toda essa parte, né, de como esse conhecimento pode se produzir melhor um estudo de caso. Por quê? Porque todos esses dados que eles estão fazendo, agora eles têm que transformar na parte pedagógica, para a parte pedagógica acompanhar esse aluno no dia a dia. Então, como que essa pergunta, né, epistemológica pode direcionar eles? Qual que é a teoria que a gente pode colocar para avançar? Ou seja, de uma educação inclusiva, da ciência da informação comportamental, desse UX design, dessa experiência do usuário e também essa governança dos dados. Como que essa parte morfológica ela pode ajudar a gente a concretizar esses estudos de caso? A síntese, as barreiras, os feedbacks, as estratégias, as criações do PAEE e a parte técnica, ou seja, como que as narrativas, os relatórios, esses campos, essas validações podem compor melhor para se criar esse estudo de caso. Então, isso já está acontecendo, a gente está agora construindo para que aquele Aura-T que foi inicial para algo comportamental, a gente consiga ter agora outras formas de teletriagem para cruzar os dados com a parte da BNCC, com a parte educacional e também com a parte de como aquela criança aprende. E atrás disso tudo, existe uma ferramenta de acompanhamento da escola longitudinal, onde ela sabe como foi aquela semana, como que foi que aquela criança fez, o que ela tinha que ter aprendido ou não, e isso tem potencializado ali todas as escolas. Bom, esse é o nosso mapeamento das nossas referências bibliográficas e muito obrigado. Fico à disposição para caso alguém queira fazer aí alguma pergunta, alguma colocação. Muito obrigada, Gabriel Cirino. Relativamente à apresentação, isto são situações que hoje em dia estão a gerar muitas questões nas escolas, principalmente pelo aumento exponencial de crianças com autismo e crianças com TDAH ou THDA, como lhe queiram chamar. De facto, é preciso fazer essa despestagem e ter um apoio direto, até porque estão a chegar ao ensino superior também situações de casos em que nós precisamos trabalhar toda essa rede, toda essa questão sistémica. Só alguma questão que queiram colocar? Não há nenhuma mão levantada, mas eu vou rapidamente, para me responder também de forma muito rápida, colocar-lhe uma questão. Nós temos o regime ou o regulamento da proteção de dados. A maior parte das vezes, a área da saúde não transmite diretamente à área da educação por uma questão dos dados sensíveis e proteção de dados, com muito receio, de facto, que hajam de divulgar por quem não está preparado para receber. Como é que vocês no Aura-T trabalham essas questões? Eu falo que a gente furou a bolha justamente por causa disso. Eu fiz uma aula, uma disciplina no IPQ, na psiquiatria, e a saúde era uma bolha, porque eles ficavam entre eles. E aí, o que eu percebi? Eu não inventei nada da saúde, eu não inventei nada da educação. Mas a ciência da informação ela foi a base transversal para a gente trazer não só a LGPD, mas a GDPR, a IPA. Então, a gente fala que o nosso produto sociotécnico ele é feito com o Privacy by Design. Ou seja, como que a gente nasce com a segurança, com a ética desde o início. Então, eu fui para Nova York em novembro apresentar como que a gente já nasce não só seguro, mas também ético. Ou seja, a gente nasce aqui com uma interoperabilidade. A gente já está na camada HL7 do FIR, ou seja, o que a gente faz aqui da saúde, a gente pode conectar em qualquer sistema do mundo de maneira ética, acompanhando toda a regulação, não só do Brasil. Então, a gente mapeou esses principais. E a gente estava agora em Stanford, por quê? Porque agora a gente faz parte da Sociedade Global de Neuroética. Então, além da gente ter toda a segurança, a gente entende a jornada ali para não estereotipar ninguém, mas entender os atores que estão fazendo parte ali e que a gente consiga ver dentro dos sistemas. E aí, o que acontece com tudo isso?
a gente sabe quem fez, quem compartilhou, quem respondeu, quem deu acesso, quem fez tudo. Ou seja, por isso que eu falo que a gente pegou esses padrões da neuropsicologia e trouxe melhor usabilidade, muita segurança, muita ética e muito cuidado. E isso tem potencializado e muito o resultado. Porque, assim, aqui eu só trouxe um recorte de estudo. Hoje a gente conseguiu colocar em 10 estados, mais de 30 cidades, e a gente tem uma adoção muito legal por quê? Porque a gente traz segurança, traz ética, traz cuidado. Ou seja, a gente pegou o dado, transformou em informação e hoje é conhecimento e cuidado para a escola, para a família e para a saúde. Aí a criança no meio de tudo, importante. Né? Sim, era isso que eu ia dizer. Principalmente para alguém que está a crescer e não pediu para nascer e precisa de ser apoiado ao longo da vida para se tornar, de facto, uma pessoa inclusa ou incluída relativamente para haver a tal inclusão na sociedade e na comunidade que muitas vezes rastreia e rotula estas crianças. Porque assim, eu demorei 15 anos para formar em publicidade, não dava conta. Então, quando veio o meu diagnóstico de TDAH, isso mudou a minha qualidade de vida. Então, assim, o que eu vejo? Vou usar o que eu aprendi para levar cuidado, quanto mais cedo, melhor. Bem-vindo ao clube, Gabriel, porque eu também descobri com o neto que tinha aquilo que em autismo hoje está generalizado em autismo, mas que era Asperger. De maneira que bem-vindo ao clube, que estamos nessa luta. Muito obrigada pela voz. Não posso demorar mais tempo, estaria a falar muito tempo consigo, mas não posso ter mais. Parabéns pela vossa apresentação e pelo vosso estudo e pela vossa dedicação a estas, eu vou chamar causas, a estas causas.